Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática oferecida pela Rede Estadual de Ensino. Meu nome é Mustafa, eu sou professor da Rede Estadual já há um bom tempo e hoje eu vou trabalhar com vocês medidas de tendência central. No caso, a média, a moda e a mediana, conforme a gente vê aqui na tela, ok? Bem, as medidas de tendência central recebem esse nome pelo fato dos dados observados, em geral, se agruparem em torno dos valores centrais. Eu tenho aqui um gráfico, e aqui eu tenho os dados investigados, nesse gráfico. E as medidas que nós vamos estudar, vejam que elas estão se agrupando em torno dos valores centrais dessa amostra. A moda, que está representada de vermelho, está se agrupando dentro dos valores centrais dessa amostra, assim como a mediana, que está de verde, e a média, que está de azul. Então é isso, as medidas de tendência central, elas recebem esse nome pelo fato dos valores observados se agruparem em torno dos valores centrais. Essas medidas, quando bem interpretadas, podem fornecer informações muito valiosas com respeito às séries de estatísticas. Ou seja, com estas medidas, tenta-se encontrar um valor numérico que represente o comportamento típico da série em estudo. As medidas de posição ou de tendência central, mais utilizadas, como falei agora há pouco, são a média aritmética, a moda e a mediana. Vejamos cada uma delas. Média aritmética simples, é a medida de posição mais utilizada e a mais intuitiva de todas. A média de um conjunto de valores numéricos, por exemplo, é calculada somando-se todos estes valores e dividindo o resultado pelo número de elementos somados. Algebricamente, como a gente vê isso? Eu tenho aqui N números representados por x1, x2, x3, xn. A média, que é indicada por x barra, com a barrinha aqui em cima, é dada através dessa fórmula aqui, que foi que eu escrevi anteriormente. É o somatório de todos os elementos dividido pela quantidade desses elementos. Ou seja, eu posso representar isso aqui ainda de outra forma, que é o símbolo de somatório. Somatório de n variando de 1, i variando de 1 a n, de 1 a n. É dividido pela quantidade de termos somados, aqui embaixo. Então, calcular a média aritmética simples é bem tranquilo. É só fazer a razão entre a soma de seus elementos e o número de elementos que foram somados. Vejamos um exemplo aqui. A produção leiteira da vaca A, durante uma semana, foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. Qual a produção média da semana? Basta aplicar nessa fórmula para calcular a média, x barra. Eu vou somar cada uma das produções durante os dias, 10, 14 até o 12, e dividir pela quantidade. Quantos elementos, quantas vezes foram tirados leite da vaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, Então, você soma 10 mais 14 até o 12 e divide pela quantidade de vezes que foi tirado o leite. Então, você tem aqui 98, 98 litros dividido pela quantidade de vezes. E aí você vai ter o quê? 14 litros. Então eu posso afirmar que a produção média da vaca A durante essa semana foi de
14 litros. Então, 14 litros, gente, é um valor que está variando no centro entre a quantidade de leite que a vaca deu. Desde 10 até, por exemplo, a menor quantidade de litros foi 10, até o 18, que foi a maior. Vejam que depois você tem outros valores mais centrais, e que, se você observar, eles estão chegando bem próximos de 14 litros. Então é por isso que eu digo que a média de litros dessa vaca durante a semana foi de 14 litros. Vejam que ela 14 litros tende ao centro dos valores mais utilizados. O que seria moda, né, gente? É o valor que ocorre com maior frequência. Tem uma série de dados. Quando uma série de dados não apresenta a moda, diremos que ela é amodal, né? Chamaremos de amodal. Dois valores na série, duas modas, né? Chamaremos de bimodal. E assim sucessivamente. Veremos aqui então dois tipos de moda, né? A moda para dados agrupados, ou dados brutos, ou RAW, né? E depois veremos uma outra moda para dados não agrupados, tá? Exemplos aqui, eu tenho aqui os dados brutos, 2, 3, 4, 3, 1, e aí você, primeiro de tudo, para colocar em um RAW, né, você deixa tudo numa sequência, tá? Crescente ou decrescente. Foi o que aconteceu com esse exemplo aqui também, foi o que aconteceu aqui e aqui também. Então, o que é que eu disse aqui? Que moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de dados. Se a gente for nessa série de dados aqui, qual o valor que ocorreu com maior frequência? Evidentemente que foi o 3. Então, eu posso dizer que a moda aqui é 3. Então, é unimodal. Aqui, 2, 3, 2, 4, 3, 5, você coloca em ordem. E aí, eu não tenho apenas um valor aqui que se destacou, né? Nós temos aqui dois valores, né? O 2, 2 e o 3, 3, né? Ou seja, o 2 e o 3. Então nós temos aqui duas modas, né? A moda 1 que seria 2 e a moda 2 que seria 3. Então nesse caso nós temos, podemos dizer que a sequência aqui é bimodal. Nessa sequência aqui, eu tenho 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3, né? Está aqui na ordem. E aí, novamente, nós temos o 2 se repetindo, né? Nesse caso 2 vezes, o 3 também se repetindo 2 vezes, o 4 2 vezes. Então, nós temos aqui 3 modas, né? Que é 2, 3 e 4. Nesse caso, ela é trimodal. Agora, cuidado, que a gente tem um exemplo aqui, ó. 4, 4, 2, 2, 3, 3, colocando em ordem, né? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nesse caso, como não tem um valor diferente como tem aqui, eu não posso afirmar que ela tem uma moda. Nesse caso, todos eles estão em evidência da mesma forma, né? Então, nesse caso, nós não temos uma moda. Então, a moda é ausente. Então, quando isso acontece, a gente diz que essa sequência aqui é amodal. Agora vamos ver outro tipo de moda, né? Moda para dados agrupados sem intervalo de classe, tá, gente? Sem intervalo de classe. Basta verificar o valor da variável de maior frequência. Vamos pegar um exemplo aqui. Né? Determinar a moda do número de meninos das 34 famílias da tabela abaixo. Então aqui eu tenho uma tabela com números de meninos por família. E aqui eu tenho a frequência absoluta, que são as famílias. E o que está sendo dito aqui? 2 famílias com nenhum menino, né? Não tem filhos. 6 famílias com 1 menino. 10 famílias com 2 meninos. 12 famílias com 3 meninos. E 4 famílias com 4 meninos. Somando aqui nós temos 34 famílias. O que foi que ele perguntou aqui? Determinar a moda do número de meninos das 34 famílias abaixo. E o que a gente disse aqui anteriormente?
o valor da moda é o valor variável, a moda é o valor de maior frequência, né? Vamos observar que os dados aqui eles são agrupados, tá, gente? Eles já estão agrupados, né? Não estão mais soltos como estavam anteriormente, tá, gente? Então, nesse caso, você identifica aquele que tiver maior frequência, né? Nós temos aqui 12 famílias com 3 filhos, né? Então, é como se eu estivesse falando que a quantidade de filhos que está na moda, dentre as 34 famílias, é 3 filhos. Então, a moda, nesse caso aqui, 3 filhos. Então, é bem simples, né? Basta identificar a sequência, a maior sequência, e indicar para o número de meninos da família, que no caso aqui são 3 meninos. Então, ter 3 meninos dentre essas 34 famílias é a moda, é o que está em moda, é o que está na moda. Vamos agora para a mediana. A mediana é uma medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente, tá, pessoal? Em outras palavras, é o valor que divide a distribuição ao meio. Isto é, 50% das observações ficam acima da mediana e os outros 50% ficam abaixo. Cálculo da mediana para dados não agrupados, né, gente? Depois vamos ver os agrupados. Considere N valores, né? x1, x2, x3, xn. Dispostos em uma ordem crescente ou decrescente, tanto faz. O cálculo da mediana é efetuado tomando em consideração 2 casos. O primeiro caso, gente, é quando a sequência, né, é ímpar, né? Então, a mediana, esse é o caso mais simples, a mediana é o termo central da distribuição. Vamos ver um exemplo aqui. Dada a série de valores, como por exemplo 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9, né? Então, qual é o primeiro passo aqui? É você colocar numa ordem crescente ou decrescente. Já foi feito isso aqui, tá, gente? Quantos elementos nós temos nesses dados não agrupados? Nós temos 9 elementos. Então, nesse caso, é só identificar aquele, para identificar a mediana, é só identificar aquele valor que está no centro, né, nessa sequência. No caso aqui, vejam que, nesse caso, a mediana seria 10, por quê? Porque existem 4 valores antes e 4 valores depois. Ou seja, 50% dos valores estão abaixo da mediana e os outros 50% estão acima da mediana. Em seguida, tomamos aquele valor central que apresenta, como eu falei, que é o 10. Então, a mediana nesse caso aqui seria 10. Só que nós temos outro caso, um outro exemplo aqui, que é quando o n é par. A mediana é o termo dado pela média dos 2 valores centrais da série, né? Então, aqui eu tenho 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18 e 21. Nós temos uma sequência de valores pares. Nesse caso, você pega os 2 centrais e faz a média, que é o 10 e o 12. Então, 3 antes, 3 depois. Então, é só somar o 10 com o 12 e dividir por 2 que você vai ter a mediana, né? Então, nesse caso, 10 mais 12, né? Dividir por 2, 11. Então, a mediana, nesse caso, para valores nessa sequência par, é 11. Bem, nós temos aqui algumas atividades para vocês fazerem em outro horário, tá, gente? E também alguns links para você, para servir de leitura, que vão estar disponíveis na plataforma Eduque do Estado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.